Olá! De hoje até sexta-feira, o Panorama exibe a série especial O Tempo das Crianças. Nós vamos falar das mudanças vividas por elas ao longo do tempo, passado, presente e futuro. No primeiro programa, vamos voltar nessa história. Hoje a gente recebe a historiadora Mary Del Priore, autora do livro História das Crianças no Brasil, e a socióloga da infância, Anete Abramovic, professora da USP. E você também pode participar da nossa conversa com as suas perguntas e comentários pelo Facebook e pelo Twitter, com a hashtag Panorama TV Cultura. Anete, Mary, muito obrigada por vocês terem aceitado o nosso convite. Prazer todo nosso, falar de criança, né, Anete? É o que a gente gosta. Muito bem. Então, para entender a criança de hoje, é preciso olhar para trás? Para entender tudo de hoje, é preciso olhar para trás. E a criança, notadamente, porque houve mudanças, eu diria, substantivas, não é, Anete? Tanto na educação, quanto na relação entre pais e filhos, quanto todo o debate sobre criança no trabalho também, que houve uma grande mudança. Eu lembro que até os anos 40, 50, a criança, a partir dos 4 anos, continuava trabalhando, como ela sempre fez. Então, são mudanças recentes essas que nos obrigam a olhar para trás. Anete. Então, é super importante que um país olhe para trás, olhe para a sua história, né? Quer dizer, todo país tem uma história, a criança tem uma história que foi modificando, e essas modificações têm a ver com a sua própria história e as dificuldades que a própria criança teve ao longo do seu aparecimento com força, vamos dizer agora. Todo mundo fala criança e entende o que é criança, mas nem sempre a criança foi o que ela é hoje, né? Então, olhar para o passado é essencial para a gente não repetir coisas, não fazer coisas que não dá para serem feitas, né? Então é muito importante. Ele nos dá muitas lições, não é? Agora eu confesso que nós tivemos muita dificuldade. Por onde nós vamos começar? Porque é uma série, não é? Passado, presente e futuro. E para falar de passado, não daria aqui para contar a história da humanidade em 30 minutos, infelizmente, não é? Então pensamos aí num ponto de partida, falando então já que nós vamos contar da história das crianças aqui no Brasil, a chegada dos portugueses aqui é um ponto de partida, não é? O que vale falar? Quem eram esses pequenos viajantes? Pois é, os pequenos viajantes, primeiro nós vamos ter realmente uma documentação sobre criança a partir das cartas jesuíticas. Eu lembro que os jesuítas foram os pais fundadores dessa preocupação com uma educação para a criança. Eles entenderam que para catequizar famílias, né, era preciso puxar por algum lugar, pegaram as crianças, eles vêm de Portugal, criam aqui escolas jesuíticas, importam de Portugal crianças de rua, que sempre foram uma realidade na nossa história, 500 anos de crianças de rua, importam essas crianças para virem trabalhar no interior dessas escolas, e é com esses portuguesinhos imigrados, como você bem lembrou, fantasiados de anjos, tocando instrumentos aos quais as crianças indígenas não têm acesso, que os jesuítas vão criar a possibilidade tanto de fazer uma missão, quer dizer, de transmitir valores católicos, como do aprendizado básico, né? De gramática, de primeiras letras, de brincadeiras que são introduzidas. É interessante como já no século XVI os jesuítas têm a percepção de que através da brincadeira você pode aprender. Então, se nós temos um marco fundador, pelo menos na documentação sobre criança, esse marco são as escolas jesuíticas e o convívio de indígenas brasileiros e crianças portuguesas. Pois é, ainda sobre esse contato, nesse sentido, Anete, como é que funciona? A criança é a porta de entrada dessa socialização, então o que ela aprende ali nas ruas, ela leva para casa e para os adultos? É isso que é interessante, né? Desde a questão indígena, que a Mary é uma grande historiadora que fala, quer dizer, a criança, na realidade, ela tem uma função social muito importante. Ela, por meio da criança, que se faz determinadas socializações. Então, por exemplo, se você pega a criança migrante, às vezes, e mesmo a criança indígena, por meio da criança, a família aprende a língua do país em que ela está. Por meio da criança, que se estabelecem relações muito importantes sociais. Se a gente pegar, por exemplo, mesmo trazer para o presente, às vezes é por meio da criança que os pais se conhecem, por exemplo, numa escola. A criança é uma mediadora social. E a criança indígena também tinha essa função mediadora. O catolicismo se fazia também por meio da criança. Então,
essa que é a história da criança que é interessante. Ao mesmo tempo que, às vezes, ela não está no cenário social de uma maneira protagonista, ela tem um protagonismo, porque ela faz milhões de mediações. E só para falar uma coisa, me emociona muito as crianças, né? Porque elas são capazes de fazer coisas surpreendentes. Por exemplo, quando a gente vê esses migrantes que estão entrando para uma vida nova, eles vão para o mar, né, para o mar Mediterrâneo, e as crianças vão porque elas confiam nos seus pais, confiam nas suas famílias. Elas têm uma extraordinária solidariedade com os adultos, né? Quer dizer, a criança realmente ela é extraordinária, né? Agora, nessa relação, muita coisa mudou também, não é? Até no livro aqui, História das Crianças no Brasil, Mary, tem uma ilustração que mostra justamente, que chama a atenção que a mortalidade infantil era muito grande. Não que hoje não haja tamanha desigualdade, não é? Mas era tão grande que existia um certo desapego em relação à criança. Tem uma imagem até no seu livro que mostra essa questão do desapego, não é? Exato. Eu diria que mais importante do que nascer, era importante sobreviver. Quer dizer, a criança ela começa a ser alguma coisa a partir dos 4, 5 anos, em que ela se torna já, sobretudo nas camadas mais pobres, mão de obra, né? Sobretudo na vida agrícola, a criança ela se torna, do momento que ela consiga ficar de pé e segurar uma enxada, ela pode ir para o trabalho. Quer dizer, ela tem que sobreviver. Nós vamos ver que é uma preocupação muito grande, inclusive de médicos do século XVIII, com a alimentação da criança, que era equivocada, era dada equivocadamente pelos pais, que tentavam arredondar a criança da maneira mais rápida possível. Para quê? Para ela sobreviver e para ela poder ir trabalhar. Então, essa imagem do anjinho, que é muito particular da nossa cultura e que você viu aí no livro, ela é uma forma da mãe se desapegar da criança, sabendo que ela talvez tenha uma vida muito curta. O importante era a criança estar batizada para ela poder ir para o céu, e vários viajantes justamente comentaram essas crianças que iam adornadas para o túmulo como se fossem verdadeiros anjos, com coroas, com asas, né, numa tentativa de saber que a criança estava tendo um bom fim, não ficaria aqui, mas iria para o céu. Quer dizer, não existia um olhar, então, determinado para a infância, não é, Anete? Então, a criança era tratada como um adulto. Em que momento na nossa história isso muda e a criança passa, sim, a ser tratada como criança, com um olhar para a infância? Então, na verdade, tem uma autora, né, que é de um livro muito importante, que se chama O Mito do Amor Materno, que é da Elizabeth Badinter. Ela vai mostrar um pouco isso, um certo desapego em relação às crianças e os bebês que eles iam para amas secas, então botava as crianças e as crianças acabavam morrendo porque a vida era mais curta, né? Então tinha essa história do desapego. Se a gente pensar, por exemplo, do ponto de vista da sociologia, tem um autor muito importante chamado Philippe Ariès, que ele vai mostrar a partir de imagens quando que a criança emerge como uma figura importante. Porque antes, como você bem disse, ela era vista como um adulto em miniatura. Quer dizer, o que diferenciava uma criança de um adulto era o seu tamanho. E essa era a grande diferença. Ela se misturava aos adultos, ela brincava com os adultos. Não tinha uma clara separação entre crianças e adultos. Então, o Philippe Ariès vai mostrar exatamente isso. Como no século XVIII aparece a criança, e no momento em que aparece a criança vai aparecer o quê? A literatura infantil, a pediatria, a psicologia infantil, a escola, que vai ser a separação da criança do mundo adulto. Porque para ter criança tem que ter essa separação do mundo adulto. Agora, eu queria só acrescentar uma coisa. O fato da criança morrer e de haver esse desapego não significava absolutamente que não houvesse amor materno. Sim. Porque nos testamentos dos séculos XVII e XVIII, a gente vê uma preocupação enorme das mães com os filhinhos do coração. A expressão é essa mesmo. Então, elas delegam a comadres, a madrinhas, ao próprio marido, o destino dessa criança, que ela aprenda a escrever, ler e a rezar. Isso é fundamental. Né? E depois, no século XIX, nós vamos ver um amor materno transbordante e paterno também. Eu vou rapidamente lembrar, porque eu acho que isso é interessante aqui na televisão saber, que Dom Pedro I, que foi um péssimo marido, pintou e bordou, ele escreveu cartas e cartas amorosíssimas aos seus filhos depois que ele vai para Portugal. Então, você tem aí também, além da emergência da criança, você tem também a emergência da relação dos pais com a criança. Falou de Dom Pedro I, vamos para o Dom Pedro II, então, que tem uma imagem boa aí dele quando criança, mostrando
mostrando aí a questão das roupas, então, é o modelito francês, né? É muito falado isso, vinham os modelitos franceses para vestir as crianças da família imperial, mas não era só esse Brasil, não é verdade? Vou mostrar uma outra foto para a gente fazer um contraponto aqui, porque estávamos falando aqui das roupas, então, vindas da França, e tem uma pintura de 1827 de Debré, da mesma época, que mostra as crianças, é uma outra imagem, as crianças escravas, sem roupas. Vamos ver, tem essa imagem aí para a gente ver? Nós mostramos, então, as crianças da família imperial e uma mesma pintura de Debré mostrando crianças escravas. Olha aí, nesse caso, sem roupas, não é? Quer dizer, tratado como animais de estimação. Como que essas crianças eram vistas? Olha, o fato da criança ser tratada como um animal de estimação não era privilégio da criança escrava. Todas as crianças pequenas eram um pouco um animal de estimação. Temia-se, inclusive, a chegada da criança à idade de 7 anos. Aqui nós estamos vendo uma criancinha de talvez 2 anos, que era a idade da razão, quando então ela vira um capiroco, um diabinho, né? A criança capaz de escolher entre o bem e o mal e de fazer todas as maldades possíveis. Mas é importante que se diga que o Brasil sempre foi uma colônia paupérrima, ninguém tinha roupa. Se a gente pegar os inventários e testamentos do século XVII e XVIII, a gente vai ver que as roupas, inclusive, ficavam como parte do patrimônio que era transmitido depois que as pessoas morriam. A criança usava pouca roupa por uma razão muito simples. Ela defecava e urinava. Na época não tinha fralda, descartava. Então, quanto menos roupa, melhor. Né? Andar peladinho, né, nós vamos ver que é uma realidade entre as crianças pobres brasileiras até os anos 20 ou 30. Anete. Eu queria dar dois detalhes. Uma é de como, para o menino, ele tinha uma roupa infantil antes das meninas. E era aquela roupa de marinheiro. As meninas vão ter uma roupa para ela depois, né? E os meninos, então, eles já tinham uma roupa para criança, porque também a moda infantil também é recente. Tem que ter claramente a concepção de criança estabelecida para ter a roupa da criança, da menina e do menino. Então, esse detalhe. Outra coisa e aí mostra claramente também que o que diferenciava os adultos das crianças era o tamanho. Mesmo a diferenciação da roupa vai vir posteriormente. Eu só queria fazer um comentário em relação à criança negra, que é muito importante de a gente ver que a criança negra ela foi muito menos representada que a criança branca. Né? Quer dizer, mesmo os grandes pintores, né, quando o Arries faz uma visita aos quadros impressionistas e pós-impressionistas, eles pintaram essencialmente as crianças brancas das classes nobres. Então, há uma representação insuficiente da criança negra. Então, esse quadro do Debré é importante, porque o Debré ele era um pintor da escravidão, mas há que se notar de que essa criança negra é uma representação na qual há que se combater. Quer dizer, temos que fazer representações de crianças negras para além da escravidão, para além da questão do trabalho. Então, muitas das vezes que as crianças negras são representadas, elas são representadas escravizadas. Então, esse quadro é muito impressionante por causa disso, porque é uma criança negra pegando os restos do jantar como animais domésticos. Tem uma outra imagem que é até de 1835 que retrata justamente o que a Anete está dizendo aí. A criança vista não como criança, no caso da criança negra, mas vista única e simplesmente como mão de obra também, não é, Mari? Tem essa imagem aí para nós mostrarmos? E eu gostaria... Olha lá. Essa questão aí, mostrando as crianças também, mas como mão de obra, não é? A mão de obra infantil não era absolutamente uma exclusividade da criança negra. Tá? Primeiro porque nós já temos uma mestiçagem enorme a partir do século XVII, XVIII, então explode, né, a criança mulata e parda no Brasil, e as crianças brancas vão trabalhar também, as crianças brancas pobres. Né? Quer dizer, o que nós temos é um contingente enorme de agricultores, de pequenos comerciantes, e essa ideia da criança no trabalho, ela está ligada a uma concepção moral da infância. O trabalho é alguma coisa que educa, o trabalho é alguma coisa que dá valores à criança, a cabeça vazia, a oficina do diabo. Então, eu me lembro que até bem recentemente eu tive grandes discussões em debates, em congressos sobre infância com pais de crianças que trabalham na agricultura brasileira. Eles tiram as crianças da escola na época da colheita porque eles acham que a criança tem que aprender um ofício.
né? A criança tem que aprender a trabalhar, ela tem que aprender a sobreviver. Então, essa ideia que nós hoje, obviamente, julgamos de outra maneira, com distanciamento, de que o trabalho é alguma coisa que empobrece, diminui, vilipendia a criança, até certamente os anos 1940 era alguma coisa que educava, que fazia pois bem. Tem várias ilustrações que mostram isso que vocês estão dizendo aqui. Tem uma foto até do Marc Ferrez, de 1899, que mostra os meninos entregadores de jornais, não é? Quer dizer, então, foi passando o tempo aí, tá aí, mudando os ofícios, mas né, sempre ali essa relação do trabalho com a criança. E tem uma situação, citação aqui em um dos seus livros, Mérico, do advogado jornalista Eupídio Reis, lembrando justamente da infância dele. Dá para ilustrar também isso que foi dito aqui, que ele diz: minha mãe já sabia o que fazer, colocava-me no lombo de um cavalo velho, manso, e lá ia eu, a cavalo como gente grande. E ele tinha 4 anos. Desempenhar minha primeira obrigação na vida, trazer o leite pela manhã, um homenzinho já e com 4 anos, né? 4 anos. Então, estamos falando aí de 1924. Então, a infância é mais curta, não é, Anete? Especialmente para quem não tinha recursos. Não, é que eu estava pensando uma coisa, que a questão do trabalho, sempre as crianças trabalharam, mas as crianças negras, elas também foram escravizadas. Então, tem uma coisa do trabalho escravo da infância que é uma coisa importante, né? Quer dizer, muitas das crianças foram separadas também dos seus pais. Então, a escravidão é uma marca muito profunda no Brasil e que vale a pena ser estudado qual é a história da criança negra na própria historiografia do... Há bastante coisa sobre isso, viu, Anete? 4% dos escravos desembarcados nas primeiras décadas do século XIX no Porto do Rio de Janeiro eram crianças. E a criança escrava, ela, de 7 a 8 anos, ela já tem um ofício. Ou ela é tocador de boi, ou ela vai dar milho às galinhas, ou ela vai ajudar no corte da cana. Quer dizer, ela já tem, nas listas de escravos, com os seus respectivos ofícios, ela já tem uma atividade. No século XIX, nós vamos ter escolas no Rio de Janeiro para crianças escravas, escolas de ofícios. Então, eles vão ser aprendizes de cozinheiro, aprendizes de tanoeiro, aprendizes de alguma coisa, de forma que os seus senhores ganhem mais a partir do ofício que a criança vai conhecer. E um detalhe, por exemplo, a questão do conceito de infância, né? Quer dizer, que quando a gente pensa o conceito de infância, o conceito de infância é um conceito bacana, porque é um conceito que diz, olha, a criança não pode trabalhar. Mesmo que esse conceito, por exemplo, para a comunidade indígena, às vezes não é um conceito que valha, porque a criança indígena se faz indígena também pela via do trabalho. Tanto que a antropologia, ela se chama antropologia da criança e não antropologia da infância. Mas a infância é um conceito legal, quer dizer, mesmo que as crianças trabalhem, hoje é óbvio que há uma desigualdade enorme no trabalho. As crianças pobres trabalham, as meninas pobres trabalham, porque elas ajudam em casa. O movimento feminista fez uma luta enorme para tirar a mulher do trabalho doméstico. Muitas das mulheres saíram do trabalho doméstico e foi ocupada pela menina. Então, quer dizer, o conceito de infância é um conceito legal porque a gente está querendo, de alguma maneira, de que as crianças possam ter uma vida mais distante do trabalho, mais distante da miséria, porque o impacto, isso mostra, né? O impacto da miséria na criança é muito maior do que o impacto da pobreza nos adultos. Sim, sim. Mesmo a escola de educação infantil, que as pesquisas têm mostrado, é que uma educação de qualidade na pequena infância, você impacta o PIB de um país. Quer dizer, então, há que se olhar para a criança... A criança trabalha... curto espaço que vai ter consequências para o resto da vida. Exatamente, né? E ela trabalha, ainda trabalha, mas é legal pensar uma infância na qual a criança possa se distanciar disso, né? Delícia de conversa, eu preciso fazer um intervalinho aqui. A gente volta já. Já estamos de volta com o Panorama. Hoje falamos sobre como viviam as crianças no passado. Com a gente, a historiadora e escritora Mary Del Priore e a socióloga Anete Abramovic. Vamos voltar então aqui na nossa história, falando um pouquinho então dos imigrantes que vieram para cá na primeira metade do século XX.
traziam, inclusive, crianças para essa mão de obra, não é? Muito, sobretudo no final do século XIX, as indústrias paulistanas vão se beneficiar enormemente do trabalho de mulheres e de crianças, que trabalhavam 10, 12 horas na frente de máquinas, teares rapidíssimos, perdendo muitas vezes as mãos, sofrendo todo tipo de acidente. A partir do final do século XIX, que os próprios empresários em São Paulo começam a se preocupar com a higiene dessas crianças, com os acidentes de trabalho dessas crianças, e surge aí uma coisa que é interessante, que é a preocupação com a formação técnica da criança. E aí que nós vamos ter um divórcio entre escola, digamos, para depois o crescimento das elites, etc., uma coisa mais intelectual, e a formação técnica para crianças de camadas subalternas. Mas eu tenho a impressão que os números são altíssimos, eu não sei se é 8% ou 10%, mas há uma grande professora da USP que fez trabalhos nesse sentido. Nós vamos ter uma mão de obra de crianças na indústria, sobretudo na indústria têxtil paulistana. Anete. Não, é muito interessante se a gente toma a história da criança, é a história extremamente violenta, né? Quer dizer, aquilo que ela foi sofrendo, né, pela questão daquilo que ela tem, né, seu tamanho, todos os seus desenvolvimentos. Então, é uma história muito trágica mesmo, a história da criança e da infância. E o que eu acho extraordinário é que, se a gente pegar todos os atores sociais que estão postos na sociedade, as mulheres, os negros, LGBT, todos esses falam por si próprios. A criança é uma das poucas categorias sociais que ainda não fala por si próprio. Por isso que esse programa vai ser legal, que vocês contaram que as crianças vão falar um pouco por si próprios nos outros... No último capítulo, na sexta-feira, as crianças é que vão brilhar no último por capítulo, aqui. porque, de fato, quem fala pelas crianças são os adultos. Os pais, as mães, o médico, o pediatra, o pedagogo. Então, quer dizer, trazer a criança para a cena política, né, e agora ela poder estar distanciada do trabalho, é uma conquista civilizatória. Nós mostramos a imagem dessas crianças, os imigrantes, só para ilustrar aqui o que nós estávamos falando. E eu gostaria só de fazer um acréscimo, que apesar do trabalho na indústria, que era um trabalho pesadíssimo, a criança, que sempre é criança, né, porque ela é em si um ser social muito vivo, eles conseguiam ludibriar capatazes, jogando bola, fazendo brincadeiras entre eles. Quer dizer, é interessante porque os jornais desse período são muito ricos em mostrar que, apesar desse trabalho horroroso, as crianças sempre davam um jeitinho de, a um momento ou outro, viverem a infância dentro da fábrica, dentro da exploração e dentro do terrível sistema a qual estavam submetidas. Pois é, a criança é muito associada ao riso, à brincadeira, mas vocês estão nos dando uma lição aqui de que nem sempre foi assim, não é? Nós, agora, para trazer um pouquinho de leveza aqui também, né? Tem umas imagens aqui da década de 1930 mostrando essa relação com os brinquedos. O que vale destacar disso, Anete? Eu só destacaria o seguinte, que a história dos brinquedos e a história das crianças se juntam num determinado momento, porque também tem uma história, a história dos brinquedos, né? Quer dizer, os adultos brincavam muito mais, os adultos brincavam com as crianças, e há um momento da história que, felizmente, a história do brinquedo também no século XVIII e XIX, se junta com a história da criança e a criança passa a levar essa história no seu mais alto grau de desenvolvimento. Agora, é interessante que o brinquedo ele tinha um conteúdo moral também. É bom lembrar que a boneca ensinava a menina a ser mãe, a panelinha ensinava a menina a cozinhar. As brincadeiras de médico, ou de cavaleiro, ou de armas, né? Eu estou aqui pensando que Dom Pedro I e seu irmão Dom Miguel só brincavam com armas o tempo todo. Tinham pequenas espadas, pequenos canhões. Quer dizer, o brinquedo ele preparava a criança para o futuro. Ele tem essa função. E é interessante que são os imigrantes que vão trazer as primeiras fábricas de brinquedo para São Paulo nos anos 20 e 30. É interessante você trazer isso, né, no momento em que estamos discutindo aqui que brinquedo é brinquedo, que é para qualquer criança, que é para a menina, que é para o menino, não é? Tem um trabalho também de uma italiana, Bellotti, que ela mostra um pouco essa coisa de qual eram as brincadeiras das meninas e qual eram os brincadeiros dos meninos. E mostrava que tinha algumas brincadeiras das meninas, tipo pular corda, o balanço, que eram umas brincadeiras que se repetia sempre a mesma coisa como um jeito de produzir um determinado tipo de menina. É lógico que essa história também está sendo totalmente modificada, né? Não existe mais tão
essa fronteira, as fronteiras vão se diluindo entre aquela brincadeira do menino e a brincadeira da menina. Mas tinha uma brincadeira, só um detalhe, aquela passanel, que é uma brincadeira muito sem graça, que eram brincadeiras de meninas, né? Agora, é interessante quando a gente lê os memorialistas dos anos 20 e 30, eles são uma fonte fantástica, inclusive para falar das próprias infâncias, o que a gente percebe é que as meninas e meninos brincavam muito juntos. Quer dizer, a gente hoje tem essa ideia de meninas e meninos separados, com seus brinquedos, cada qual no seu universo, mas nessa época o importante primeiro era estar na natureza, subindo em árvore, comendo fruta, fazendo arte, maltratando o bicho, porque a gente também tem essa ideia da infância só de criaturas angelicais. As crianças são tão boazinhas. Pintavam com sapo, com passarinho, com rato, faziam maldade. Essa coisa da brincadeira junta, né? Quando a gente lê Érico Veríssimo, quando a gente lê Lia Luft, grandes memorialistas que escreveram sobre a sua infância, o que destaca é o fato da brincadeira junta, que aos 13 anos já remete à iniciação sexual, porque eles estão passando para a adolescência. Agora, quando a gente pergunta para as pessoas da sua infância, né, tem muito, vem o saudosismo, eu fazia isso, fazia aquilo, era outra época. Mas cada época é uma época, não é, Nete? Acho que essa resposta vai ser sempre eterna, não é verdade? É verdade. Cada um teve uma infância e a infância, a gente guarda ela como momentos ótimos, mas ela tem a ver com os momentos históricos, né? A minha infância, por exemplo, era a época da ditadura. Eu me lembro que a gente tinha muito medo, né? Quer dizer, era uma infância foi muito dura, porque a gente tinha muito medo. E também as histórias sombrias que eu vivia, por exemplo, em relação à Segunda Guerra Mundial, do Holocausto, já que a minha família fez parte dessa história. Então, quer dizer, as infâncias, elas têm a ver com os momentos históricos que se vive. E nós temos que nos dedicar à criança para que elas possam olhar a sua infância, depois de adultos, de um jeito a quitar a sua relação com a própria infância. Infelizmente, né? Nosso tempo está acabando. Então, para terminar, né, o que vale a pena, o que há da criança de ontem, que há na criança de hoje, que não pode se perder? Eu acho que a alegria, a imaginação, a criatividade, essa relação com a natureza que está se perdendo, porque todo mundo vive no cimento da cidade grande. Então, recuperar essa possibilidade da criança dialogar com a árvore, com o bicho, né, com a chuva, correr, pisar na lama. Eu acho, é isso que eu desejo a todas as crianças. Maravilha. Eu só acrescentaria, repetiria, a alegria e aquilo que a criança tem, que ela se relaciona com a diferença de uma maneira magnífica, que nós possamos aproveitar isso das crianças, de lidar com as diferenças dessa maneira. Maravilha, que delícia de conversa, Nete Mary. Muito obrigada. Obrigada pela lição aqui, pela aula de hoje. Até uma próxima. Até uma próxima oportunidade. Foi um prazer enorme estar aqui. Obrigada. E a gente fica por aqui. Nós voltamos amanhã ainda com a série especial O Tempo das Crianças. Nós vamos falar do presente. Como vive a criança de hoje. Até lá. Tempo, mano, velho, falta um tanto ainda eu sei, pra você correr macio. Quando eu crescer, eu vou querer um país que todos tenham um direito igual e que ninguém fique de fora. Quando a gente sai de casa, a gente não tenha medo, que a gente possa sair livre. Espero que tenha mais educação, as pessoas respeitem os outros como elas são e mais direito às mulheres. Que ele tenha menos pobreza e que todos sejam respeitados. Menos corrupção, menos roubos e a robótica mais avançada. Quero que todo mundo tenha uma vida linda e que todo mundo tenha um emprego, moradia e seja feliz.